Vamos a isso. Sem cigarros, bora lá. Ora, bem-vindos a mais um Devaneios, desta vez com a líder do partido Nova Direita, Ossanda Liber. Ossanda, bem-vinda aqui ao estúdio do Devaneios. Obrigada pelo convite, Tiago. Nada. Olha, antes de mais, estás bem? Estou ótima. Estou no Porto. Está Gostas sol. de estar no Porto? Está sol. Põe só o micro um bocadinho mais pertinho. Isso, perfeito, Sim. perfeito. Estou no Porto, está sol. Exato. Estou feliz. Boa. Olha, antes de mais, tenho de fazer esta pergunta, não é? Porque há muita gente ainda que não te conhece. Sim. É normal. Estás a liderar um partido completamente novo, não é? Portanto, é normal que as pessoas não te conheçam ainda. Claro que há pessoas que conhecem, já se sabe, mas há uma grande maioria que não te conhece, não é? E exatamente por isso que também queres vir ao Devaneios e queres vir a outras plataformas para poderes espalhar a palavra e aquilo que acreditas, não é? E o partido também. Absolutamente. E portanto, então faço-te esta pergunta de quem é que é Ossanda, não é? Para começar, Bom, por onde é que eu começo? por onde quiseres. Se fosse começar por onde eu nasci e tal, não é? Certo. Eu nasci em Angola, em Luanda, em 77. Já tenho 46 anos. Não parece, digo-te já. Obrigada. Parece menos, é isso? Parece muito menos. Bom. Mas isso Só é para ter dos a genes, certeza. é dos genes. É capaz. E pronto, e nasci e cresci em Angola e depois, aos 21 anos, eu vim fazer uma viagem para a Europa. Portanto, não seria a minha primeira viagem à Europa, mas sozinha, com o meu dinheiro, que eu trabalhei ali 2 anitos para ganhar algum dinheiro para poder fazer uma viagem sem os meus pais. Fiz essa viagem e posta cá, pronto, estive em Portugal e em Espanha e depois fui até a França, que era o trajeto, estava previsto. E conheci alguém que me convidou para casar, para fazer família. E convidou-te. Exato, eu gosto de dizer que ele. Mas foi mesmo assim, porque de facto os franceses falam mesmo assim, je vous invite. Ok. E então, pronto, e sim, foi assim, um amor à primeira vista. Então, eu regressei a Angola para me despedir dos meus pais. Como deve imaginar, não foi uma situação fácil. Podes-me tratar por tu. É mais fácil. Ai, custa-me tanto. Mas tenta. É melhor? É. Está bem. Isto aqui é um podcast para nós falarmos sem coisas, sem merdices. Para falarmos à vontade. Mas há pessoas para as quais as merdices é tratar por tu, está a ver? Pronto. Mas vamos, eu prometo que vou tentar. Boa. Não flui comigo. Não, mas é isso. Eu depois fiquei cá e, no caso em França, casei, fiz 2 filhas e depois decidimos que eu devia continuar a estudar, porque estava a estudar em Angola e como na altura eu ainda não falava francês, foi logo no início da minha estadia, decidimos ir para Coimbra para fazer os meus estudos. Com o pai francês. Exatamente, com o marido, no caso. Certo. E o pai das filhas. É isso mesmo. E então fomos para Coimbra e depois, bom, eu de facto, a semelhança do que eu já sentia em Angola, de facto o direito não era para mim. Eu gostava bastante da ideia de dominar as leis e da interpretação, enfim, tudo tinha a ver com isso. Mas de facto praticar direito não fazia parte dos meus planos. Eu fui por essa via porque em Angola na altura não havia muitas opções, não é? Era tudo que era ciências, enfim, engenharia, medicina, direito, enfim, um bocado como era em Portugal a certa altura. E não havia muita opção e, portanto, direito foi aquela que eu fui porque, de facto, era menos mal para mim, digamos, a opção. E então vim para Coimbra e, de facto, confirmou-se que não estava bem, não era aquilo que eu queria fazer e depois, de facto, chego cá e há todo um leque de opções, que é uma coisa que não havia na altura em Angola, e então pensei, olha, vou fazer aquilo que me apetece. E o que é que me apetecia fazer? Antes de sair de Angola, enquanto eu era jovem, adolescente, eu tinha vontade de fazer política, de entrar para a política, de participar ativamente, mas os meus pais não me deixaram por causa de um velho trauma familiar. E então achavam que o contexto angolano não era favorável e que devia adiar esse projeto ou simplesmente enverdar por outro caminho. Por medo? Sim, por medo, porque o meu pai, quando eu nasci, estava preso. Foi preso político. Portanto, em 77. E então aquilo criou um drama enorme. Nunca mais ninguém quis saber de política na família. E então, quando cheguei cá. Desculpa só interromper. Sim. Isso ainda acontece em Angola? Ainda há medo? Eu cada vez menos. Cada vez menos. Mas o cada vez menos significa que ainda existe. Não, eu acho que não. As pessoas não têm medo de ir para a política já. Okay. Francamente, eu acho que já não é tema. Aquilo foi um contexto muito particular. Foi depois da independência.
Sim, como antes daqui de 74, não é? Também havia esse perigo, não é? Não se podia falar à vontade, podias ir preso. Não, sem dúvida, estava o país a passar por uma série de transformações, não é? Período pós-colonial, e então havia que decidir o caminho a dar ao país e nem toda a gente concordava. Então havia ali um grupo de pessoas que tinham uma voz um bocadinho mais ativa e foram essas pessoas que, de certa forma, foram vítimas dessa situação, de uma data importante em Angola, que é o 27 de maio, porque foi muita gente presa, não foi só o meu pai. E então, depois disso, a família ficou traumatizada e não quis saber da política. Ninguém quis fazer política, além de mim. E aí disseram, fiquei quieta, vai estudar. Aí vai ser advogado, ou quiser, mas tudo menos isso. E então, quando cheguei cá, ainda naturalmente não me ocorreu logo fazer política, porque não tinha a mínima noção do que é que estava aqui a passar, não conhecia o país o suficiente para isso. Então fui fazer algo que eu também gostava. Eu gosto de escrever, e então fui primeiro fazer guionismo, depois fiz produção audiovisual, já aqui em Lisboa. Deixei Coimbra, vim para Lisboa, fiz a produção audiovisual e comecei a fazer a produção audiovisual. Fizemos ainda uns quantos documentários, eu e a minha equipa. Uma delas está comigo agora no partido, engraçado. Já é uma parceria que vem desde a altura. E, portanto, começamos a trabalhar audiovisual. Depois fui diretora de um festival de cinema ibero-americano que se chamava Rola Lisboa, que era ali no São Jorge, em Lisboa. E a verdade é que constato que não se pode viver de cinema em Portugal. Não, em todo caso, numa ótica de produção e de escrita de guiões. É sempre para os mesmos, é muito difícil. É muito difícil. E o ICA apoia sempre os mesmos produtores, os mesmos realizadores. Ou seja, uma pessoa que queira viver disso vai ter muita dificuldade. Produtoras novas têm muita dificuldade. Sim, sem dúvida. Eu constatei isso muito rapidamente. E pensei, não pode ser. Eu sempre tive um espírito muito independente, como te disse há bocadinho. Já eu estava a trabalhar para poder fazer a minha viagem, pagar sem ter que dar satisfações aos meus pais, e portanto não podia estar dependente de subsídios e estas coisas das quais vive o cinema, não é? E o mundo audiovisual. E então eu decidi começar a fazer negócios e pronto, e tenho uma cabecinha criativa. Que negócios é que fizeste, se não é indiscrição? Se puderes falar. Foram vários, eu não diria, mas foram em várias áreas de negócio, mas no fundo o objetivo era sempre o mesmo. O que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer, era criar marcas, era criar negócios, criar marcas. E então eu criei 2 marcas. Primeiro uma de têxteis, têxteis lar. Foi isso mesmo assim, olha, eu gosto muito de estar em casa, sou dona de casa, não é? Okay. E daquelas. E então achava piada, achava que não havia... Já é difícil arranjar hoje em dia. Mas ainda existem. E então eu achava que não havia testes suficientes. Eu queria para a minha casa uma coisa mais gira, então pensei, olha, nem mais. Como eu, há de haver montes de mulheres que querem isso, então criei uma marca bem gira, que eu exportava para Angola, porque era um mercado que vive ainda muito, vivia na altura e ainda hoje vive muito da importação, no caso, não é? Certo. E então comecei a exportar para lá, correu muito bem. E uma coisa que tinha em particular Angola naquela altura era que nós íamos com a intenção de vender os têxteis, por exemplo, não é? Mas depois o comprador dos têxteis dizia-me, olha, agora faltam-me fardas. Portanto, eu estou a ver têxteis lar, olha, já agora estão a vender os têxteis lar, mas será que consegue fazer para a minha empresa umas fardas? E então lá estávamos nós a desenhar umas fardas. Okay. Enfim, era engraçado. Foste desenvolvendo, no fundo. Sim, foi desenvolvendo e aproveitando as oportunidades, porque claro. Isto é que eu sei fazer bem, claro. Aproveitar oportunidades e ter uma perfeita noção dos timings e quando é que deve estar em certo negócio ou não. E então correu bem. Nós continuamos a desenvolver e depois é tal coisa, das tantas, estávamos a vender fardas para um hotel e o homem do hotel já nos diz, agora faz-me os testes todos para o meu hotel e agora será que vocês conseguem arranjar quem me fornece os móveis? Enfim, Angola era muito assim naquela altura. E de facto nós não éramos nós que produzíamos propriamente e portanto era fácil contactar, chegar aqui ao norte, por exemplo, sim, e vir buscar quem fornecesse isso e fizesse, portanto, o trabalho, a produção. Vocês faziam a ponte, nós fazíamos a ponte, nós fazíamos a venda. E, bom, correu muito bem. E, entretanto, criei uma outra marca e essa já era de cabeleireiros. Portanto, sim, que se chamava Carapinha Chique. E foi definitivamente a marca que alguma vez, melhor marca de cabeleireiros em Angola. Não é? Até agora não se superou. Ainda existe? A marca ainda existe, eu tive que ceder porque eu depois já estava cá a fazer os filhos, voltei a ter filhos, voltei a casar-me entretanto e não tinha já tempo para dedicar, para ir fazer viagens para Angola e estar a tratar disso, então tive que delegar. Eu não sei bem o que é que se fez. Mas eu inicialmente, vendeste? não, justamente, inicialmente não estava muito tentada em vender, então veio algum tempo e passou algum tempo até eu tomar a decisão de vender, que é mais recente, porque de facto existiram bastante. E eu não estava tentada em vender porque eu de
facto não tinha confiança no mercado suficiente para garantir a continuidade do trabalho com o nível de qualidade que eu encarava, que eu fazia. E então, mas depois tanto insistiram que eu acabei por ceder à marca, por vender a marca e bom, agora estou à espera que estes novos donos da marca, estou curiosa para ver o que é que vão fazer dela. Ok. E pronto, e finalmente chegou uma altura em que de facto os negócios tinham corrido bem, graças a Deus, com as suas vicissitudes, como todos os negócios, mas genericamente o balanço foi bom e eu aí pensei, bom, já tenho os 4 filhos, porque foram 2 mais 2, já a vida está tranquila, estou apaixonada pelo meu marido e ele por mim, em princípio, está tudo estável, que eu saiba, exato, está tudo estável e então, agora sim, quando já ninguém me pode dizer o que é que eu não tenho que fazer, quando estou estável é a altura que vou fazer finalmente a política que eu queria fazer há tanto tempo. E pronto, e comecei a olhar. Mas porquê em Portugal e não em Angola, por exemplo, que é o país onde tu nasceste, não é? É verdade, mas eu não estou em Angola já há quase tanto tempo quanto vivi lá. Certo. Não é? Portanto, ou seja, já te consideras mais portuguesa do que angolana? Ou meio-meio, se calhar? Não, eu nem preciso de me sentir mais ou menos. É simplesmente, de facto, a realidade que eu vivo é a portuguesa, não é? Eu vivo cá há 20 anos. E os teus filhos estão cá também, não é? Os meus filhos estão todos cá, quer dizer, o meu esposo está cá, a minha vida é cá, efetivamente. Portanto, a cidade onde eu vivo todos os dias, o país que eu vivo todos os dias e que conhece as dificuldades e para os quais eu acordo todos os dias a pensar em como é que poderia ser melhor, é Portugal, não é Angola, não é? E então, quer dizer, não é onde nós fazemos política onde estamos. E, portanto, além de que eu, a certa altura, neste meu percurso, eu quando vim a Portugal já tinha a cidadania europeia e portanto ser portuguesa não era uma urgência, portanto, não era uma urgência, então foi algo que evoluiu em mim. E só quando chegou a um ponto em que já era evidente, eu foi quase como uma relação amorosa, não é? Chegou a um ponto em que dizemos, sim, de facto estamos aqui definitivamente é para passarmos todo o tempo, o resto da vida juntos, então agora vamos nos casar. E foi mais ou menos essa minha relação com Portugal, até que cheguei a um ponto que não foi há tanto tempo assim, em que decidi de facto ter pedir a naturalidade portuguesa, no caso, a cidadania portuguesa. Apesar de ter condições para tê-lo feito muito mais cedo. Mas de facto foi uma relação que evoluiu. Sim, não era uma urgência que tinhas que fazer, no fundo. Não era urgência e aconteceu com toda a naturalidade. E naturalidade que se deveu precisamente a todo o meu processo de integração, do amor que desenvolvi pelo país, o carinho, as pessoas, as raízes que criei cá. Achas que pode ser um contra o facto de teres nascido em Angola, ou seja, tu agora vais estar nas eleições, não é? Tens o teu partido que é muito recente. O facto de não teres nascido cá, achas que pode ser um contra? Ou um até obstáculo à votação, sim, em mim? Exatamente, ou nem por isso? Eu acho que não. Eu acho que não, porque quem me ouve, quem me vê, quem já me começa a conhecer, percebe que não há nada, que não há dúvida nenhuma sobre o quão eu respeito, gosto, amo a cultura, a identidade, a história portuguesa, e não só amo, gosto, mas como também defendo. Se não gostasses também não vivias cá, não é? E defendo, é verdade, eu vivo cá por opção. Claro. Não há dúvida nenhuma, eu podia estar em qualquer parte do mundo, não é? Podia estar em Angola, podia estar em França, podia estar onde quisesse. Mas foi uma opção. Falaste em história e já que falaste em história, acho que é um ponto interessante que quero, não acho, é um ponto que quero falar. Falaste na história e na história, se nós olharmos para a história de Portugal, que é riquíssima, não é? Um país com muitos anos, com milhares de anos. Nós tivemos a colonização. Não é fácil. agora não me estou a conseguir dizer a palavra. Eu sou meio disléxico. Colonização. Pronto, a colonização, desculpem pessoal. A colonização. Portugal teve a colonização e, portanto, que na altura foram feitos grandiosos, não é? Porque já se sabe que na altura a conquista era algo heroico, não é? Partir para um país ou para o oceano sem saber para onde é que se vai era heroico e não deixa de ser. Sem dúvida nenhuma. Agora, é lógico que temos a parte do que não deixa de ser terrorismo, não é? Chegares a terras virgens, vou-lhe chamar assim, e dizeres que é teu. Já se sabe isso, não é? Agora, é lógico. É sabido. É sabido. Agora, ou seja, mas este tal terrorismo que nós fizemos, que na altura era normal, não é? Na altura era normal, não é? Cada um
ia onde podia e dizia que era dele e funcionava muito assim, não é? Os tempos são diferentes, não é? Agora já não se pode fazer isso, mas tu sendo... Olha cá quem faça. Mas... Pois, é verdade. Tu sendo proveniente de um país que foi colonizado, qual é que é o teu sentimento em relação a isso, não é? Porque há países que foram colonizados, o Brasil, Angola e por aí fora, e há pessoas que sentem ainda algum ódio pelo país que foi colonizador, não é? No fundo. Como é que tu vês essa situação? Vamos lá ver, eu cresci num ambiente familiar em que nunca ouvi falar em ódio pelos portugueses. Esse é que é um facto. E sabes que eu percebo que, eu já falei sobre esse assunto algumas vezes, e eu percebo que há pessoas que não compreendem isto, mas eu de facto, aquilo que eu conheci e conheço até hoje, a minha mãe, Maria José, nascida em 1958, portanto ainda viveu o período colonial, canta ainda hoje o hino de Portugal. Às vezes está a limpar a casa, a limpar o chão e está a cantar, é portuguesa, está a ver. E ela guarda boas recordações. Agora, se me perguntaste se foi tudo bem, se te correu tudo bem, claro que não, não sabemos disso, quer dizer, não, isso nem é tema. Agora, de facto, terá havido ali qualquer coisa com essa coabitação entre os portugueses e os angolanos, pelo menos aquela da qual sou testemunha, porque os meus pais viveram, que terá talvez amenizado qualquer sentimento pior. E de facto, mesmo na minha família, eu não costumo ouvir dizer mal. A minha família não tem nenhum privilégio em relação às outras. Na altura era uma família angolana como outra qualquer. Havia de facto alguma submissão a regras que eram desiguais. Isso não, toda a gente sabe, meus pais nunca negaram isso. Mas de facto, às vezes... eram tempos diferentes também, no fundo. Pois, eu acho que talvez, isto também é uma característica angolana, que é, aquilo naquele contexto foi o que foi mau. Angola conquistou a independência, seguimos em frente. Este é muito o espírito angolano, vamos seguir em frente, não há tempo para nos agarrarmos ao passado, às coisas más do passado, não é? Então, quer dizer, eu para dizer que eu pessoalmente não posso guardar nenhum ressentimento, porque eu não vivi aquela época. Historicamente falando, foi um contexto, como disseste há bocado, em que era assim, portanto Angola era uma colónia, como eram a maior parte dos países não ocidentais, vamos dizer. E o tempo passou, as coisas mudaram, a Angola é independente, conquistou a sua independência, foi atrás dela, a vida continua. Portugal, de facto, ao contrário dos outros países colonizadores, deixou a sua marca em Angola, quer dizer, eu tenho, se calhar metade dos meus amigos são mestiços porque filhos de angolanas, a maior parte das vezes as mulheres eram angolanas, os homens portugueses. Certo. Angolanas com portugueses, portanto, sentem-se ainda portugueses. A minha mãe sente que a mãe ainda é um bocado portuguesa, porque nasceu, não é? No tempo em que Angola era Portugal. E portanto, apagavas essa história, ou seja, vê-se muito esta cultura de que hoje em dia, por exemplo, nas escolas já não se chama descobrimentos, já se chama colonização. Ou seja, mas isso é uma hipocrisia, não é? Pois, eu acho que não é apagando que a história de facto não se apaga. Pode-se camuflar, pode-se esconder, pode-se fazer tudo o que quisermos, mas não se apaga. E eu acho que para os meus filhos, o que eu prefiro em todo caso, para os meus filhos e o que eu gostaria que acontecessem com os jovens portugueses, é que eles estivessem perfeitamente inteirados de tudo o que aconteceu, para, por um lado, sentirem certamente orgulho dos seus grandes heróis portugueses, que de facto, independentemente da questão da colonização, tiveram a coragem de ir procurar, de descobrir o mundo em circunstâncias muito perigosas, e houve ali grandes acidentes e mortes e tal, portanto, de forma incerta saíram a descobrir o mundo. Acho que isso é um ato de bravura que, do ponto de vista português, deve ser reconhecido e não deve ser apagado. E do ponto de vista por um lado, e do ponto de vista da história de Portugal em si, é preciso contá-la para que aqueles que foram os erros dos nossos, destas gerações, não sejam repetidos. Então, simplesmente, portanto, é aproveitar as boas coisas e sentirmos orgulho nelas, e os erros é preciso aprender com eles. Portanto, é desta forma que eu vejo as coisas. Não vamos voltar atrás na história. Portanto, isso não vai acontecer. O caminho é para a frente. Não há condições nenhumas para que voltemos àquela época, porque já não há condições para colonizações e para ocupações. Isto, como dizias há bocado, já não é viável. Portanto, vamos abraçar-nos e pensar, olha, vivemos ali uma época, houve ali erros e tal, mas olha, vamos
história, exatamente. Não, e vamos unir-nos, vamos enfatizar, vamos focar-nos naquilo que nos une. E isto é uma das coisas nas quais eu trabalho imenso em política, é precisamente aproveitar tudo que de bom saiu desta ligação entre Portugal e estes países, portanto as suas antigas colónias, como a língua portuguesa, por exemplo, que é maravilhoso nós podermos circular entre esses países todos e falarmos a mesma língua. Isto é um luxo, sabe, que nem todos os países, parece uma coisa adquirida, garantida, mas não é verdade. Há vários países cuja língua. Cabo Verde, Moçambique, até países Angola, ocidentais, Brasil, certo, até países ocidentais, cuja língua só se fala no seu país, não é? Aqui certo. não, temos todo um mundo, 300 milhões de pessoas a falarem a mesma língua, a comerem a mesma coisa no Natal, a mesma comida, enfim, a partilharem uma história comum. Há coisas para se contar, coisas boas, coisas más, mas temos de facto uma história comum. Ter uma história, boa ou má, é uma história daquilo que de onde nós é a nossa referência. Não é? Nós podemos contar uma história nossa, é maravilhoso. E eu acho que eu sou totalmente contra a tentativa de apagar a história. Isto não vai torná-la melhor de forma nenhuma. Portanto, então para ti ficaria descobrimentos como era o chamado, em vez de colonização. Desculpa, eu estou disléxico com essa palavra. Mariana, AC, por favor, podes desligar. Sim, mas antes de tudo foram descobrimentos, não é? Certo. Primeiro se descobriu, portanto. Exatamente. Depois, olha, eu acho que... E depois temos que pensar, não vamos ser hipócritas, não é? Nestes países já existiam pessoas, verdadeiramente, não é? Já havia pessoas, já havia uma dinâmica própria. Para o mundo ocidental foi um descobrimento, no fundo, não é? É verdade, mas o que eu quero dizer não é nesse sentido. O que eu quero dizer é que imputa-se muitas vezes a Portugal uma atitude, por exemplo, no que respeita à escravatura, e é verdade, os países colonizadores participaram nisso tudo, mas é preciso não esquecer que nos próprios povos dos países, entre estes povos, também havia escravatura. E é verdade. Portanto, sim, já havia escravatura antes dos próprios portugueses. Havia, claro que sim. E Portugal até foi, se não estou em erro, acho que foi o país que começou a desenvolver mais a escravatura e a exportar escravos. Foi isto dos só grandes. Isto não serve para de certa forma, minimizar o impacto que a escravatura ocidental teve. Mas já existia antes. Isto serve para dizer que ninguém aqui é perfeito, não é? Claro. Claramente houve vários erros na história e todos os países erraram a certa altura. Quando havia, por exemplo, entre negros, entre locais a venderem-se uns aos outros, isto não foi melhor, não é? Claro. Pronto, então o importante aqui, tanto desse ponto de vista como do ponto de vista dos países, é ultrapassar tudo isso. Se houver reparações, mas quando falo de reparações estamos a falar essencialmente das relações em si, não é? Coisas mais práticas nas quais é preciso resolver, é preciso falar nelas e resolvê-las, não há que ficar em coisas por resolver desta época. Eu julgo que ainda há uma outra coisa que deve ser resolvida, mas de resto, francamente, acho que é seguir em frente e juntarmos-nos, porque de facto no contexto atual em que vivemos, em que temos países, grandes potências enormes, não é? Como a América, como a China, como a Rússia, com milhões de cidadãos e que de facto dominam precisamente por causa dessa demografia e da geografia que têm. Nós não temos interesse em fechar-nos num país pequenino, achar que de repente este aqui é um mundo, não é? Ao contrário, vamos nos abrir para um mundo que está ao nosso alcance. Sem complexo, de forma totalmente descomplexada. Assim que eu vejo de todas as maneiras de lá para cá. E abraçar e dizer, olha, vamos agora aproveitar, esta é a melhor parte agora, então, de tudo o que aconteceu. Perguntar-te, agora no teu partido, não é, que és líder, que se chama Nova Direita, portanto, logicamente que é um partido à direita, não é? Dá para perceber pelo nome. Eu gostava que tu te situasses o partido dentro da direita, onde é que vocês se veem, e qual é que é o papel que vocês querem desempenhar, não é, no panorama político. Então, geograficamente falando, no hemiciclo, portanto, eu diria que estaremos brevemente sentados entre o PSD e o Chega, portanto ali numa direita conservadora, uma direita patriótica, e uma direita muito defensora, de facto, da identidade portuguesa. Eu gosto muito de referir isto,
porque de facto está a ser muito posto em causa. Portanto, é uma das coisas que acontece imenso na Assembleia da República, há um grande desequilíbrio neste momento, porque precisamente há quem do outro lado do hemiciclo seja sistematicamente a colocar a identidade portuguesa em causa, e isto não é algo que me agrade. Eu, quando abracei... O que é que faz mais que isso seja posto em causa? Pela esquerda que Bom, estás a falar? eu acho que é para já uma falta de resposta do lado de cá. Eu penso que os partidos, nós temos dois partidos atualmente à direita do hemiciclo, que não têm respondido à altura àqueles que são aquela tentação de certa forma, de apagar, de pôr em causa a identidade portuguesa, a história portuguesa, enfim, tudo, a nossa natureza, a nossa mas a minha pergunta é como é que esses partidos põem em causa a história portuguesa? De que forma? Não, de que mas forma é que eles têm feito assim mesmo, por a querer alterar os factos, não é? Como disseste há bocadinho. Exatamente. De querer denominar factos de uma forma, que foram de uma forma, chamá-los de outra só porque fica bem, só porque é politicamente correto. É de facto... E a imigração aí também não tem um ponto em relação a isso? Relativamente à identidade. Há imigração exagerada, não é? Porque acabas por perder um bocadinho de cultura quando tens, isto digo eu, não quer dizer que esteja certo, não é? Eu penso mas se tiveres que... uma imigração exagerada, Sim. acabas por perder um bocado a tua cultura. É normal, Eu não é? penso Dissipa-se. Eu penso que hoje ainda não é uma realidade. Portanto, a imigração ainda não se está a sobrepor à cultura ou à identidade portuguesa. Mas tem que haver uma prevenção, estamos porque longe isso disso. acontece. Estamos não é? longe disso, mas é um facto, mas isso ainda é outro tema, é um facto que o problema do Ocidente, e não é só de Portugal, na minha ótica, o problema do Ocidente é que ele próprio se descaracteriza, tem-se estado a descaracterizar nos últimos anos. E tem estado a abandonar um fator, que é um fator de união, um fator de identidade muito importante, que é provavelmente o fator identitário mais importante do Ocidente, que é a cristandade, enfim, a sua vertente cristã. E isso por vários motivos, bom, mas tem estado a abandonar o seu cariz cristão, não é? E isto faz com que, de repente, quando aquelas outras, no caso da religião, que não é o único fator de identidade, naturalmente, mas é um deles, aquelas outras culturas que se fazem, de certa forma, dominar pela religião, que têm muito orgulho na sua religião e que praticam a sua religião com força e sem qualquer complexo, quando chegam a uma zona geográfica, que no caso aqui na Europa, em que de facto as pessoas têm quase vergonha de dizer que são cristãos, quando na realidade são, acabam por ser muito fácil elas dominarem, essas forças dominarem. Este é um problema, na minha ótica, que se está a passar no Ocidente. É a negação disto. De onde é que vem o Ocidente? De onde é que ele vem? Como é que ele se fez? Como é que se chegou aqui? O que é que une, de facto, os países da Europa? Não é? Com tantas diferenças, de facto, uma zona muito heterogénea. O que é que os une, efetivamente? É isso. Então, a partir do momento em que nós próprios, portanto, o próprio Ocidente começa a negar isso, é muito fácil que outros povos se proponham. Chegamos cá e, de repente, temos... pessoas, por exemplo, da cultura muçulmana, que é aquela que é mesmo muito diferente da nossa e que se nota mais, e que de facto praticam a religião à sua maneira, com força, com determinação, com regularidade e com orgulho, e de facto depois isso nós causa-nos estranheza, porque de facto nós não estamos habituados a isso, não é? Mas isso são questões que se resolvem. Isso são questões que se resolvem, francamente. Eu acho que com meia dúzia de reformas nós podemos perfeitamente fazer de forma que... fazer de forma sem obviamente discriminar as pessoas que praticam outro tipo de cultura, no caso, as pessoas que têm outro tipo de cultura, fazer com que elas se adaptem efetivamente à cultura portuguesa e de forma que haja uma convivência sã entre quem recebe e quem chega. Portanto, isto eu penso que nós de facto estamos a dramatizar. E é caso para se falar, temos que falar sobre isso já, neste momento, para evitar chegarmos ao ponto a que chegaram os países os outros países da Europa, por exemplo, exatamente, a Suécia. Exatamente, que acabaram por acolher de qualquer maneira, sem pensar nisso, sem pensar que é preciso integrar, que é preciso incluir, que é preciso gerar sentimentos bons com estas pessoas. Que é preciso haver imóveis para receber as pessoas a preços normais, não é? Porque se já não há imóveis a preços normais para os portugueses e se vêm mais 300 mil pessoas, a procura é maior, logo os preços aumentam. É assim que os mercados funcionam, aí não é? A questão é, eu não costumo atribuir a responsabilidade Mas eu não estou a dizer da crise imobiliária, da crise na habitação aos estrangeiros. Eu não estou a dizer que a crise é agora, por causa dos estrangeiros, mas agora, é as gotas d'água, é os estrangeiros, é isto, é aquilo, ou seja, é tudo junto. Sim, mas isso, uma vez mais, é a ausência, é sempre importante não imputar necessariamente a responsabilidade aos imigrantes.
Na verdade, quem eu não gera o estou a dizer país. que É verdade, mas é o que se faz muitas vezes, não é? De uma forma fácil se fala nesses assuntos, com soundbites e tal. Os imigrantes e tal. Não, o problema é nosso. Claro, Somos nós sem que não somos dúvida. capazes de pensar, bem, ok, Não, o Portugal problema não é precisa. nosso, o problema é dos governos que temos tido. Não, também, eu digo nosso, nosso enquanto país. Enquanto Agora, país. acaba por ser um Não, problema não é nosso, meu, não é meu nem teu. logicamente. Exato, porque eles é que andam a Nós não fazer as governamos neiras há o anos. país ainda. Portanto, é natural. É o que eu quero dizer, nosso enquanto país. Uhum. Porque realmente, imagina, bastava fazer o seguinte cálculo. Nós precisamos de 50 mil pessoas, por exemplo, para a indústria têxtil. Não é? Eu estou a falar de cor, é um número que eu estou a inventar, mas se calhar não deve estar muito longe da realidade. Nós precisamos efetivamente de pessoas para trabalhar. E aqui, no norte, onde há indústria, percebe-se isso. Portanto, acho que ninguém pode negar. No entanto, as pessoas que estão a entrar para Portugal nem têm necessariamente esse perfil, nem a vontade de trabalhar nesta área. Por isso é que nós propomos uma imigração seletiva. Imigração, sim, nós precisamos, nós queremos, nós precisamos efetivamente de imigração. Portugal precisa disso por todos os motivos e mais alguns, mas ela deve ser, de facto, estudada, deve ser pensada por forma a fazer face àquilo que são as necessidades do país em termos da economia, enfim, do emprego, enfim, do funcionamento das empresas, e a partir daí distribuir as pessoas com base nesses critérios. Olha, com base no critério justamente de densidade populacional. Neste momento, as pessoas imigram para Portugal, os imigrantes, no caso, vêm para Portugal e estão todos nos centros urbanos, portanto, a sobrecarregar os centros urbanos, quando na realidade não é aí necessariamente que precisamos, não é só aí que precisamos de pessoas, mas de facto é aí que é fácil arranjar trabalho, é fácil muito rapidamente onde se fala a língua destas pessoas e por isso, mais uma vez, é que nós, no nosso programa, privilegiamos os imigrantes dos PALOPs. Não é porque eu venho, muitas vezes dizem, porque tu vens de Angola e por isso, não tem nada a ver, é pela língua e pela cultura. Pela língua, pela cultura. Aliás, foi o que nós tivemos até agora, não é? Portugal sempre teve imigrantes dos PALOPs, não temos problema nenhum com a imigração, certo? Certo, exatamente. Até agora, nunca foi tema. Certo. Precisamente por causa desta semelhança cultural. E então este critério, da pertinência económica do imigrante, ou seja, ele tem o perfil que se encaixa nas nossas necessidades, por um lado. E por outro lado, o facto de resolver esta questão, né, da capacidade para preencher aqueles postos que nós precisamos, avaliar a questão da proximidade cultural e privilegiar aquela que de facto nos causa menos danos, na medida em que não há este muro da linguística e cultural. Então, a partir daí, a coisa vai fluir, como é na parte dos países que têm um projeto para a imigração. O problema de Portugal é sempre o mesmo, é que não há nada que seja planeado. O governo decide de um dia para o outro, olha, agora vamos legalizar 100 mil pessoas. E clicam num botão, ele mesmo foi assim que aconteceu, clicam num botão e tal, olha, vocês agora vão a um site, pagam 15 euros e todo mundo está legal. Os que estão cá, que é normal que estejam legalizados, que também não nos interessa ter cá imigrantes ilegais, portanto, acho que foi importante. Ficou-se um monte de tempo sem legalizar as pessoas e de repente foi preciso legalizá-las num dia, muito bem, com as consequências que isso teve, até do ponto de vista europeu e tal. Mas depois, mesmo quem vinha, de qualquer maneira, quem vem, neste momento... Estão a viver com uma a preencher debaixo da ponte, muitos deles, porque não há uma seleção feita, como tu disseste. Não há uma seleção feita, não há um plano, não há uma orientação. As pessoas entram e ficam aqui à deriva. Certo? Estão à procura, não é? Só o que é que eu vou fazer? Eu tenho que procurar emprego. Exatamente. Mas se houvesse feita realmente uma escolha do género, estamos a precisar de pessoas para esta profissão, para aquela. As pessoas que vinham já sabiam que estávamos a precisar dessas Fazíamos profissões. isso a partir das embaixadas. Em vez das embaixadas serem aquela coisa que não serve para nada, basicamente. É custos para nós, mais nada. Mais nada. Não serve para nada. É inacreditável. Este era o trabalho das embaixadas, dos nossos serviços consulares. Era precisamente fazer esse filtro a partir daí, e a partir do momento em que as pessoas, depois temos de fazer também outro trabalho, que é, a partir do momento em que as pessoas são admitidas em Portugal, não devem andar em situação precária, que é andarem sem cartão de residente, enfim, e a trabalharem, a receberem por fora, porque não podem ter um contrato de trabalho, enfim, há todo um trabalho para fazer. E depois demora tudo muito tempo. Não, claro. Ainda agora, olha, eu dou-te o exemplo que tenho 2 funcionários que são brasileiros. Eles mudaram-se para cá, não é? Eles estavam em Lisboa, vieram para Lisboa há um ano, de Brasil para Lisboa, e depois entretanto vieram para o Porto para trabalhar comigo, e os filhos também vieram. O filho joga futebol e ele, para poder estar inscrito no clube dele, está há um ano à espera. E, pois, tudo muito porque estavam à espera de conseguir
ter a residência portuguesa Sim. aprovada, essas coisas Claro, todas, o agrupamento já familiar, conseguiram e isso agora o miúdo ainda vai ter que esperar mais 30 ou 40 dias para poder ser inscrito e poder jogar futebol. Ou seja, Sim, mas isso também nisto- não é a vida, E não passou um ano e meio nisto. é? É triste. É triste. E foi um filme terrível para conseguirem isso. Era preferível ser muito mais fácil aqui e o que seria difícil era o processo de entrar ou não Sim, entrar, não é? exatamente. Que é o que acontece nos Estados Unidos. Uma pessoa para entrar nos Estados Unidos, ter um visto dos Estados Unidos é É uma super dificuldade, difícil. mas depois de estar lá, Depois de estar lá é muito mais está rápido. fácil, está É feito. isso, mas é Exatamente. muito difícil de entrar. Tu tens que explicar o porquê de tu ires para lá. Vamos lá ver, é verdade. muito É um difícil. facto, é verdade que é uma economia bem mais atrativa que a nossa. Sim, E toda a gente quer ir para os Estados Unidos, não é? Toda a gente quer lá morar, sabe que é um país que oferece grandes possibilidades de prosperar e rapidamente e tal. O sonho, o American Dream, não é? certo. E portanto também é natural que seja mais restritivo. Nós hoje naturalmente devemos ser restritivos, porque de Somos facto os não países é. mais seguros do mundo. Temos um clima brutal, a cultura é brutal, a comida é boa. Quer dizer, nós também somos um país muito apetecível. Tanto é que os americanos vêm cá e ficam apaixonados por Sim, alguma mas razão. eles já vêm cá, já não vêm à procura de ganhar dinheiro, não é? Certo, Portanto, exatamente. isto é Mas outra de qualquer forma não deixa de ser um país muito apetecível porque é um país calmo, pelo menos ainda é o quinto, já foi o terceiro, agora já baixou, já é o quinto, o mais seguro do mundo, mas não deixa de ser um país muito apetecível para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. E portanto, se é um país apetecível, temos que É ter verdade. cuidado e não abrir as portas, não é? Não A precisamente, qualquer pessoa. não vamos estragar, não é? E É eu acho isso. que neste momento estamos precisamente, não estando ainda numa situação catastrófica, estamos longe disso, Não, mas não estamos de facto no caminho onde estiveram os outros países há 10 anos atrás. Portanto, Certo. estamos só 10 anos atrasados. Certo. Mas aquilo vai arrebentar nas nossas mãos se não houver medidas, não é? Se não se tomar medidas. E muitas vezes, estas medidas, não é que nós sejamos os dois os mais inteligentes do mundo e que ninguém veja isso ao nível Sim, do nós estamos a governo dar as e da nossas Assembleia. opiniões, se são verdade porque- ou não, são outros 500. Não, o que eu quero dizer com isso é que, como nós pensamos, há quem no governo e na Assembleia da República também pensa. Só que o problema é que muitas vezes a ideologia sobrepõe-se à razão. Uhum. Esta é que é a verdade. E este equilíbrio, este pragmatismo que nós queremos levar à Assembleia da República, como vestes que estamos aqui a falar, é preciso de facto relativizar as questões. Relativizar os temas. Há um problema, nós vamos antecipar, vamos resolver, vamos encontrar mecanismos e implementar e está. É este tipo de política que eu pretendo fazer, não é? E não estarmos sistematicamente na luta e tal, mas sim, mas vocês são os racistas e fascistas, por isso é que não querem de repente ter cá os turistas, não se pode falar, os turistas não, no caso os imigrantes, não se pode falar, abrir a boca, falar Mas sim, sem mas também já nem imigrantes. se pode ter turistas. Também dizem que os turistas. Agora tem é os que... turistas, exatamente. Não, já foi os turistas. Sim. Já foi os turistas. Há sempre o problema. Não, Quer dizer, agora os turistas, são nós os- somos um país que Pois. depende muito do turismo. Agora são os imigrantes ricos, não é? Eu ainda dias ouvi É a senhora do tudo, Bloco é de sempre Esquerda. tudo, é. Agora já o problema já são os imigrantes, os estrangeiros ricos que vêm para cá e que estão a causar grandes Foram problemas. mandados embora, que estavam cá muitas pessoas milionárias, principalmente de criptomoeda. Sim. Depois quiseram taxar as criptomoedas em 28%. E o que é que as pessoas que estavam cá a dar dinheiro, não era dar, mas não é? Se estão a viver em Portugal, estão a gastar dinheiro no mercado. Claro que sim. No imobiliário, em tudo. Sim, sim. Não é? Estão a gastar o dinheiro deles cá, mas não, vão embora porque ela preferiu taxar. Eles preferiram taxar os 28% das criptomoedas. Que, se tu perdes, o governo não te ajuda. Se ganhaste, tens que pagar 28%. Não, sim, mas essa Porreiro. gente tem de facto um pavor ao dinheiro. Quer dizer, não tem. Não é o dinheiro, tem um pavor a quem ganha dinheiro. A quem ganha dinheiro, exatamente. Que também gostam de ganhar, atenção. Nós Não, já e eles vimos aí. gostam, mas Também não gostam gostam. é que os outros ganhem e eles não vão lá tirar um pedaço. É só para eles. Não, mas é precisamente esse desequilíbrio. Porque eu, na nossa ótica da nova direita, o que está atualmente na Assembleia da República não defende suficientemente tudo isso que estamos aqui a falar. A imigração, a prosperidade, as fontes, a criação de riqueza, isso tudo. E depois já tenho estado a permitir que se faça legislação como esta, não é? Que só nos prejudica. Quer dizer, o que é que pode uma pessoa destas ser prejudicial para Portugal? Como é que é possível? Quer dizer, é dinheiro que está a vir para aqui, nem Como é que é possível teres alguém que fizemos nada aprova... para esse dinheiro, para ganhar esse dinheiro. Como é que é possível Não teres é? alguém que aprova um despedimento de 500 mil euros, não é? Sim. Como o Pedro Nuno, e que agora está a concorrer a primeiro-ministro? Não, mas é. Como é que há o partido mais corrupto do país de sempre e que mais coisas foram descobertas porque é o que está há mais tempo no poder Sim. e continua à frente nas sondagens? Não, Como é que continua à isso é frente, possível? mas eu sei porquê. Não, eu também sei porquê, mas podes-me realmente dizer então o que é que Porque tu a achas? direita não está à altura. É só por isso.
Não Os acho portugueses, que seja aquilo isso. dizer que os portugueses eles são muito Não. conformistas e não, as pessoas são preguiçosas, não querem Mas não- pensar. Eu não acredito em nada disso. Eu estou na rua e eu sei o que é que as pessoas pensam. O que é que as pessoas pensam? Vou dizer exatamente. Ainda agora, no sábado, tive muito tempo na rua, em bairros diferentes. As pessoas dizem, isso está mesmo muito mal. Elas reconhecem, porque hoje tem a particularidade de que as pessoas idosas que estiveram a apoiar o Partido Socialista até agora, que tiveram a mantê-los no poder, hoje estão a sentir as consequências das suas decisões. Hoje, de Mas facto, o vão ao problema hospital. é que é essas mesmas pessoas idosas que continuam a votar no PS. Não, mas vamos ver, Somos um país vamos ver a 10 de envelhecido. março, o que é que acontece a 10 de março, não é? Porque de facto depois, neste momento elas estão a sentir na pele. Estão a sentir na pele porque de facto, além de já terem perdido os netos e os sobrinhos para outros países, os netos, os filhos, não os casos, para outros países, além disso, elas agora estão a chegar ao hospital, infelizmente, e estão mesmo à espera de 18 horas para serem atendidas, quando são atendidas. Estão mesmo a ligar para o INEM, tem mesmo aquele amigo, aquele vizinho que está a ligar para o INEM, Sandra, mas o a tocar problema, 4 mas o vezes problema e morre aqui- porque não é assistido. Desculpa interromper-te, Não mas é? o problema aqui é que o jogo que o Partido Socialista faz é o jogo em que ataca portanto, estes idosos, não é? Em que lhes diz que aumenta a X o subsídio. Basta... Não há mal que sempre dure. Não há. Eu acredito nisso, mas Não há eu só mal estou a que sempre dizer dure. que Há de haver eles um vão dia. estar à frente nas sondagens, ou se não estiverem à frente, vão estar com uma porcentagem que é ridícula. Vai ser sempre ridículo, porque um país Sim. que está a ser governado pelo Partido Socialista a estes anos todos e só se descobre porcaria Mas e como as é coisas que... não evoluem, ou seja, estes votos continuam Mas, porque Tiago, eles mentem, fazem o jogo de dizer que vão dar mais subsídios aos idosos que se acreditam, é verdade. porque é normal, eu percebo, os idosos não têm já a energia que nós temos, não, É verdade. não fazem a pesquisa que nós temos, não vão à internet procurar coisas sem ser deste espectro da televisão, que é sempre, tu mudas de canal e parece que estão sempre a dizer a mesma coisa, tudo igual, parece que é tudo combinado, não é? E é normal perceber porque é que eles estão à frente, não é? Agora, tu dizes, não há uma direita, estavas-me a dizer, não há uma direita em condições, não é? Eu estava a dizer-te que as pessoas na rua pensam, bem, está bem, mas então tudo bem, então vamos lá dar, isto está, de facto está a ficar mesmo muito complicado. Eu realmente fui outro dia, estou a esperar vou às 5 da manhã para fazer uma fila na loja do cidadão para tratar de um documento ou para ir receber a minha reforma, ou vou para o hospital e as pessoas idosas vão frequentemente ao hospital e estão a sentir isso na pele agora. Então depois elas começam a pensar, está bem, então e qual é a alternativa? Não é? Esta é logo a pergunta que se coloca, é o que todos os dias temos perguntado, qual é a alternativa efetivamente? E o que é que se vê à direita? Então, nós temos uma alternativa à direita, claramente, há partidos à direita que podem, certamente, fazer um bom trabalho. O problema é que aquilo que se vê hoje em dia, hoje, neste momento, em plena campanha eleitoral, é que não é viável um governo de direita estável. Não é, porque nós temos, por um lado, um PSD... Não é porque o PSD não quer. Por um lado temos um PSD que diz e nós não queremos ligação com o Chega, nem pensar, linhas vermelhas, parece que são os leprosos da política, é uma coisa inacreditável. Contudo, atenção, eu não valido tudo que o Chega faz, né? Obviamente, senão não estava a criar um partido, mas certo. de facto a atitude irresponsável do PSD de facto e não passa... respeitar no fundo, não é? Porque vamos supor que o Chega tem 20%. Agora nas sondagens novas que saíram era 16,8%, se não estou em erro, que nunca houve um partido de direita em Portugal com estes números. Não, mas a questão é brutal, isto não é? são só, tá bem, isso são só suposições, mas a realidade em si, que nós já vivemos hoje, é que existe um partido que é neste momento o terceiro partido. É isso. Ponto. E significa que muitos milhares de portugueses, neste caso nas sondagens, mas se fosse mesmo o resultado final, muitos milhares de portugueses votaram naquele partido. E um partido dizer, eu não quero nada com isso. Com estas pessoas. Está a dizer que aquele voto vai para o lixo, no fundo, não é? Este é um problema, sim. Mas também ouvi André Ventura dizer na televisão, muito bem, nós até podemos viabilizar um governo do PSD, se não nos quiser junto no governo, mas se não gostamos do programa, mandamos abaixo no dia seguinte. Eu ouvi isto. Portanto, quando o eleitor que até tem vontade, ou porque é indeciso, ou porque se abstém, ou porque volta à esquerda, mas quer dar uma chance à direita, quando olha para aquilo, diz, mas essa gente não se entende, como é que vão ser capazes de governar o país? Para já, é uma inutilidade eu votar num e no outro, porque está claro que já ninguém vai ter maioria absoluta neste país. Certo. Parece-me isto que está, obviamente, Mas isto está claro. Portanto, ninguém vai governar sozinho. E se ninguém vai governar sozinho, a esquerda já disse para o que vem.
Se for necessário, fazem uma geringonça, certo? Nossa, isso é lógico, já sabemos que eles Mas, estão sempre lá é excelente, para está a ver isso. como é que eles são melhores do que a direita? Pois são São nesse muito aspecto, melhores do que a direita. são. Acho que a direita o que é que faz? Olha, é linhas vermelhas, eu mando-te abaixo, ou tu és isso, aquilo. Portanto, é esse espetáculo triste que a direita está a oferecer ao eleitorado. E como é que isto se resolve? Nós sabemos que as geringonças a dois não funcionam. Claramente há um fosso tão grande entre o Chega e o PSD, de ideológico, programático, de estilo e tudo o que quisermos. Há um fosso tão grande ali no meio que faz com que, de facto, não seja possível se juntarem. Mas que me parece que foi criado mais pelo PSD. É possível, mas ele existe. O Chega sempre disse que estava aberto e o PSD não, mas diz mesmo, que não. sim, mas mesmo do ponto de vista ideológico, de facto são dois partidos que estão literalmente polarizados, não é? Certo. Então, o que está a faltar, e este foi o diagnóstico que nós na Nova Direita fizemos, e por isso é que criámos a Nova Direita, é precisamente reduzir esse fosso ali e colocar um partido no centro que tenha a capacidade de fazer a ponte entre os dois. Este é o grande desafio destas eleições. Nós temos um programa fantástico na Nova Direita, eu espero que consultes um dia, porque está mesmo muito bom, é um programa de futuro, um programa que dá esperança aos jovens, um programa que resolve, que apresenta soluções para os vários problemas que nós temos. Porém, estas eleições, e é público, portanto é consultável a nossa página, mas estas eleições são sobre viabilizar a mudança. E é, de facto, a Nova Direita é neste momento o único partido que tem a possibilidade de, entrando para a Assembleia da República, criar esta ponte que se impõe aqui entre estes dois grandes partidos. Bom, para já, entrar para a Assembleia da República, nós não temos linhas vermelhas. A nossa linha vermelha, não, ela existe, mas isto é contra o socialismo. Nós lutamos contra o socialismo, nós não lutamos contra a direita. Quem está no poder, quem tem estado a trabalhar para a decadência do país é o Partido Socialista, é contra ele que nós lutamos. Portanto, o nosso foco certamente não está à direita. E, portanto, aquela dificuldade que a direita tem de se impor, o PSD que não se impõe, que não traz ideias, que não faz sonhar ninguém, basicamente, que não tem energia, que não tem juventude, que não ousa fazer propostas ao país. Há aí coisas incríveis no nosso programa que são execuíveis, que deviam ser. Como a direita devia abraçá-las. Também, por exemplo, e outros partidos que têm mais essa coragem de propor, não é? Se quiseres, eu já te falo sobre a Iniciativa Liberal daqui a bocadinho. Mas pronto, os partidos de direita, de facto, são o Chega e o PSD, e estes dois partidos estão, de facto, muito distanciados. E é preciso criar esse equilíbrio no meio. Depois temos um PSD, como eu digo, com estes problemas todos, em se impor, e que, de facto, não faz sonhar já a ninguém, acho que nem já internamente, claramente, por aquilo que está a acontecer. E depois temos um Chega que, de facto, protesta contra aquilo que está a acontecer. E ainda bem, eu digo com toda a franqueza, com toda a sinceridade, é muito importante que se fale sobre os temas, que não sejam tabu e que se fale abertamente para que toda a gente perceba aquilo que estes partidos antigos e, sobretudo, agora o Partido Socialista está a fazer ao país. Portanto, nesse sentido, muito bem. O tema é que as pessoas dizem, eu não vejo ali a solução para a minha vida. Por um lado, há um problema de forma que em muitas situações assusta as pessoas. Há ali questões que precisam que, portanto, deviam ter sido diferentes, precisam ser resolvidas. As pessoas não se sentem confortáveis com determinados posicionamentos do partido. E, por outro lado, sentem que há uma ausência de soluções reais, não é soluções populistas, francamente. Eu acho que, eu não sendo a pessoa mais crítica do Chega, já percebeste, eu tenho pena que o Chega não tenha aproveitado digamos, a esperança que as pessoas depositaram nele para, de facto, fazer uma oferta séria, uma proposta séria para o país. Não fez. E julgo já muito difícil ganhar a credibilidade suficiente, a crença nas pessoas para que o Chega seja uma solução no pós-viragem, porque eu acho que estamos diante aqui de uma viragem. E, portanto, é isso que a Nova Direita vem resolver. E por isso é que nós não fazemos linhas vermelhas à direita, porque nós não estamos a competir com a direita. Nós vamos cobrir ali um fosso, cobrir ali uma... Querem abraçar todos os partidos de direita para que a direita esteja a governar. Não é os partidos, nós queremos abraçar as pessoas. Queremos dizer-lhes, não tenham medo de votar à direita. Não tenham medo de votar à direita, porque há muitas pessoas que têm, hoje, no cenário atual, têm medo. Então nós queremos, e queremos dizer, olha, aquilo que vocês procuram, a defesa dos vossos valores, da forma como vocês estão habituados a ouvir, da forma como vocês se identificam, a defesa das famílias, efetivamente, a solução aos problemas, nós trazemos-las. Por isso é que eu sou apologista da pluralidade política. Portanto, cada um dos partidos tem o seu papel, enquanto tiver, não é? Infelizmente,
sinceramente, eu agora vejo um PSD ainda diluído agora numa AD, que eu já hoje me questiono se de facto faz algum sentido que o PSD exista, com toda a sinceridade, como cidadã, não pelo meu interesse político, mas ainda assim, a verdade, porém, é esta, temos de ser pragmáticos, nós temos ali 2 partidos que vão certamente ter uma votação que permitiria, eventualmente, assumirem um governo, mas está claro que é incompatível. Simplesmente não vai acontecer. É preciso um terceiro partido aqui para equilibrar as coisas e é aí que nós nos vamos encontrar. De outra forma, das duas uma. Ou vamos andar aquele jogo, sim, viabiliza aqui, não viabiliza ali. Eu estou convencida, honestamente, que o PSD vai preferir dar a mão ao Partido Socialista por razões históricas. Certo. E, pronto. Do que dar a mão à direita. Do que dar a mão ao povo português. Certo. Porque dar a mão à direita neste momento, à nova direita, ou Chega, significaria dizer ao povo português, vamos engolir os egos. Isto não é o mais importante agora. Agora vamos avançar com o país, vamos avançar para frente, vamos reformá-lo, vamos sair da situação em que nos encontramos. E eu estou convencida que, infelizmente, o PSD é capaz de fazer isso. Talvez não fizesse se houvesse uma nova direita. Havendo estas linhas. Mas vamos lá ser realistas. Sim. És líder de um partido novo, não é? Sim, mas e então? Não seria, porque tu és uma pessoa informada e sabes que não seria a primeira vez que um partido que corre pela primeira vez entra para a Assembleia da República. Portanto, já aconteceu. Eu não estou a dizer o contrário e desejo toda a sorte do mundo. Não é isso que eu estou a dizer. Se calhar, às vezes, com um deputado, resolve o problema. Atenção. Portanto, é preciso não subestimar. Era isso que eu te ia perguntar agora, cálculos. que é... o que era ter um bom resultado para vocês, para a nova direita, nas eleições? É precisamente o resultado que permita formar esta ponte, garantir, viabilizar por um lado... Mas em percentagem? Não, seria essencialmente estarmos na Assembleia da República. Okay, entrarmos para a Assembleia da República. E para entrarem para a Assembleia da República, qual era a percentagem que teriam que ter? Este não é... Precisamos de ter 25 mil votos no mínimo. Portanto, certo. Em alguma zona do país para ter o deputado lá, não é? Para ter o deputado, exatamente. Mas vejamos, nós não fossem as circunstâncias, nós estamos a fazer o nosso percurso tranquilamente. Nós tínhamos umas eleições previstas em europeias, depois tínhamos as autárquicas e no ano seguinte, finalmente, íamos enfrentar com força às legislativas. A verdade é que não foi assim, portanto, não fomos nós que escolhemos, mas felizmente nós, apesar do partido ter sido legalizado, digamos, registado apenas há umas semanas, a verdade é que nós estamos já a trabalhar no programa há mais de um ano. Portanto, a identificar, a fazer o diagnóstico, a estudar, a consultar, a nos aconselhar e a fazer um programa. Por isso é que fomos os primeiros a apresentar um programa. O nosso programa está disponível desde o dia seguinte ao dia que soubemos que íamos a eleições, precisamente porque nós já sabemos claramente o que rumo é que nós queremos dar ao país. Portanto, se isto não está preparado, nós estamos preparados. O que nós precisamos neste momento é de vir ao teu programa, ir a outros programas, para de facto espalhar a palavra e fazer com que as pessoas saibam que a nova direita existe, que ela está aqui, que tem as ideias muito, muito consolidadas. Nós temos as coisas muito bem pensadas e que de facto é a única solução possível. Aquele apoio que nós hoje temos hoje permite-nos acreditar que de facto as pessoas acreditam no nosso programa e que querem vê-lo representado na Assembleia da República. É a mensagem que nós recebemos todos os dias das pessoas que nos seguem, das pessoas que nos acompanham e que pedem a militância. Portanto, neste momento o que nós de facto precisamos é chegar ao máximo de pessoas possível e fazer, sobretudo, as pessoas entenderem que se não houver nova direita a entrar para o Parlamento, a entrar para a Assembleia da República, simplesmente não vai haver direita. Não vai haver direita, porque é exatamente isso que nos dizem todos os dias, os líderes partidários. Certo, certo. É daí que tornou-se mais importante para nós esse trabalho de fazer as pessoas perceberem que a alternativa ela existe, porque é sempre a pergunta que se colocam, está bem, mas então nós deixamos ali, porque não vamos votar? Não pode. Então, olha, vamos ficar ali, porque é que eles não se entendem, estão sempre ali a fazer os jogos de egos na Assembleia da República, perdão, nas televisões, não é? Porque é triste, um trabalho muito triste, de uma parte e de outra. E, portanto, nós vamos ficar aqui. Por isso é que as sondagens, eu obviamente, como tu, certamente, também tenho as minhas questões, as minhas dúvidas relativamente às sondagens, mas, certamente, podem indicar alguma tendência, vamos dizer. E eu própria estou na rua e posso dizer que as coisas não devem estar muito longe daquilo que se diz. Sim. Não devem estar muito longe, eu sei o que é que as pessoas dizem na rua. Só que, infelizmente, as pessoas não estão, de facto, a encontrar a solução e há algumas que vão se manter ali, porque, se por um lado, há uma máquina de propaganda enorme que mente todos os dias e as pessoas um pouquinho mais distraídas acabam por comprar, digamos, o peixe podre, o peixe podre que vendem os socialistas. Por outro lado, também há uma culpa que deve ser claramente atribuída à direita, mas que
pode efetivamente ficar resolvida caso Não, tenhamos essa não oportunidade. atribui a culpa à direita, mas ao centro-direita, que é o PSD, não é? Porque agora sim começa a haver uma força da direita, mas antes não havia. E porquê é que não havia? Não, É isto, como tu dizes, por culpa do PSD, porque o PSD é que era o partido, não é? Que lutava com o PS e que nunca lutou, na verdade, bem. Não, eu Acabou penso sempre que- por perder não, na maioria das vezes. Não, Não é? eu penso que, por exemplo, no caso acho que não devemos descartar o Chega da responsabilidade tão pouco, porque apesar do Chega nunca Mas ter o estado- Chega está cá há meia dúzia de não anos, estamos a falar, Sandra. não estamos a falar da degradação do país, eu já disse claramente, ela está identificada, toda a gente Não, sabe que o estou a Chega não falar teve da- nisso. Mas eu não estou a falar Eu estou da a falar do degradação. ponto de vista- O facto de termos uma direita neste momento com força é por causa do Chega, não é? Não, mas o que eu digo é que eu tenho pena que o Chega não tenha sabido aproveitar melhor isso. Porque teria sido. Achas é que falta ao Chega as soluções a É que nem isso? era questão. A direita que hoje apresentar as soluções os problemas que as pessoas estão a viver, é que enquanto se faz essa palhaçada na televisão, a vida das pessoas que está mesmo a acontecer todos os dias, as dificuldades são mesmo lá, não é? E então é preciso dar-lhes solução, é preciso dizer, olha, como nós dizemos, temos um problema na saúde, temos uma solução, sabe qual é a solução? Pronto, eu sei. É nós permitirmos, de facto, acabamos com essa brincadeira ideológica de que o Estado tem que fazer tudo, que o Estado não tem capacidade para fazer tudo, é de facto permitir que as pessoas escolham entre ir para o privado e ir para o público, eventualmente, olhando para as contas públicas, chegaremos à conclusão que elas devem pagar uma taxa moderadora para ir para o privado e o Estado paga o resto, vão descongestionar o público fica para aquelas pessoas que não conseguem nem pagar a taxa moderadora, ou para aqueles tratamentos que efetivamente os privados não conseguem assumir, porque existem também, e então aí descongestiona os hospitais e o problema dos hospitais está resolvido. Não temos nem problema de médicos, não há falta de médicos, há um problema de gestão. Há um problema de gestão, há um problema de incapacidade do Estado de fazer face a tudo, que é normal, porque o Estado e ainda mais num país, ainda por cima, num país que tem de facto os serviços de saúde privados fantásticos. Acho que concordas comigo. Sim, sim. Nossos hospitais privados são muito bons. Porque são bem geridos. São bem geridos. Então, por que não fazer uma parceria com os privados? Estão aqui, estão à disposição, já mostraram capacidade de servir Portugal. Qual é o problema? Portanto, a solução existe. E é disso que nós temos que estar a falar. Neste momento, a direita só devia estar a falar nisso. Mas não, falam em impostos, vamos baixar os impostos. Também baixa-se os impostos, mas isso não resolve o problema, resolve uma parte do problema da economia, certamente, mas não é isso que vai gerar riqueza. É preciso mostrar às pessoas, então, mas como é que nós vamos sair disso? Mostrar aos jovens porque é que vale a pena vocês ficarem cá em Portugal? Porque há aqui uma visão, porque temos aqui o nosso mar, nós falamos muito na economia do mar, por exemplo. Temos aqui o nosso mar que podemos explorar, onde podemos ir buscar efetivamente a nossa riqueza. É nosso, é soberano. Podemos ir explorá-lo, podemos ir buscar energia, podemos ir buscar matéria-prima para a indústria farmacêutica, podemos ir buscar mais pescado, porque para comer peixe hoje em dia é um luxo para ricos quase, porque a maior parte dos portugueses não consegue comer peixe tão caro que é, quando temos um mar aqui à frente. Enfim, há soluções para todos os problemas que nós estamos a viver hoje, mas ninguém está preocupado com isso. O AD, o PSD, portanto, agora mascarado numa mascarada que é a AD, acaba por estar preocupado com os tachos, com resolver os problemas entre amigos, porque senão não havia outra explicação para convidar o CDS, um partido francamente apagado, sem soluções, que não tem representação parlamentar, não tem, as pessoas já perderam a esperança no CDS há muito tempo. Qual é o motivo que levou o PSD a achar que era isto que havia de trazer força para a campanha e que havia de mostrar uma alternativa para os portugueses? Portanto, não há motivo outro que não seja o facto de quererem os arranjos entre amigos para garantir os tachos. Lamento, mas é exatamente isso. E as pessoas não ouvem isso. Aqueles a mentir, estão a mentir, é verdade, sabemos os dois que estão a mentir, mas estão a mentir, mas lá vão apresentar soluções, têm depois a faca e o queijo na mão, porque estão no governo ainda e acabam por ter outro tipo de mecanismos de propaganda que nós não temos. É um facto. Que a direita não tem. Mas a verdade é essa, é que a direita não tem sabido isso. A direita não tem sabido dizer, não senhor, não há cá casas de banho comuns. Quais casas de banho para meninos e meninas? Que conversa é essa? Então, não, mas é por causa do género, é preciso autodeterminação de género. Determinação de género, qual é a dúvida? Vão trabalhar. Qual é a dúvida num jovem se é homem ou se é mulher? Isto não há dúvida. As pessoas podem ter indefinição sobre... Podem achar o que são outra coisa. Mas têm há um que respeitar facto. As outras pessoas, porque Não é nós vivemos isso. em sociedade não também, não é? isso. É porque confundem ideologia com sexo. Quer dizer, não tem nada a ver. Sexo masculino é uma coisa, feminina é outra, e está tudo mas claro. Imagina, tu podes sentir que és um homem agora. Imagina, sentes que és um homem. Tu podes sentir que és um homem, mas na verdade, fisicamente, és uma mulher. Ou seja, por muito que tu sintas que és um homem, tu tens que ir à casa de banho das mulheres. Porquê? Porque tu vives em sociedade e se tu fores à outra casa de banho podes incomodar as outras pessoas.
E é isso que nós temos que fazer, é isso que as pessoas se esquecem, não é? Tu podes te sentir como tu quiseres, podes sentir uma chávena, podes sentir um cão, Sim, podes sentir uma mulher. sem dúvida. Agora, não tens que pensar só em ti, tens que pensar nos outros também que te rodeiam. Mas, não é claro, confortável para uma mulher agora um homem entrar na casa de mas banho. com certeza, porque quer dizer, diz que sente uma mulher, não é? mudamos a vida de toda a gente. De Por nossa repente. causa. É E não isso. pode ser, nós temos é que pensar nos outros Não, também. não, também devemos pensar em mim. E nós solidariamente, mas- e a política não mas deve, temos que pensar nos outros a também. política não deve excluir ninguém. Então, a minha proposta é, muito bem, existem crianças que de facto talvez precisem de ser ouvidas, precisem de ser acompanhadas sobre a sua identidade. Eu não Sem nego, problema nenhum, eu não nego mas- que isso possa existir. mas não é não mudar vamos as mudar a casas de vida de banho toda por a causa gente. disso. Não vamos mudar a vida de toda a Exatamente. gente porque de facto há meia dúzia de crianças que não deixam de ser importantes, atenção. Claro, mas Mas é que isso. de facto manifestam um incómodo com o sexo em que nasceram. Certo. Isto não existe. E onde é que está a direita que não põe o pé nisto, que põe um travão nisto? É essa direita que nós queremos representar. Mas fazê-lo de forma audível, atenção, que é muito importante, porque as pessoas acham muita piada a todo aquele folclore que às vezes acontece na Assembleia da República. É giro, até eu própria também às vezes ligo de manhã para ficar bem disposta, quase que como se estivesse a ver um sketch, não é? Daquelas cenas na Assembleia da República, também acho muita piada. Mas no final do dia aquilo não resolve o problema de ninguém. Certo. Não resolve a vida de ninguém. Portanto, nós, Nova Direita, o que queremos é precisamente isso. É ir lá para resolver de forma pragmática a nossa vida, sem essas conversas de ideologia, essas conversas woke, sem efetivamente... Olha, vocês Que os interesses. foram rejeitados 3 vezes, se não estou em erro, né, Sim. no Tribunal Constitucional. Porquê? O que é que aconteceu? Bom, Antes de terem a notícia que foram aceitos, não é? finalmente aceitos. E que agora sim são um partido político. Sim, então, a primeira vez foi por causa das assinaturas. Pronto, nós entregamos as assinaturas. E acontece com frequência que eles invalidem umas assinaturas, porque basta que, por exemplo, imagina, tu tivesse a honra de ter tido a tua assinatura, bastava que escrevesses uma letra a menos e depois o tribunal acabava por anular a tua assinatura. Portanto, é muito fácil chegar à invalidação de assinaturas. E aquilo aconteceu por 2 vezes. Portanto, nós entregamos assinaturas, pediram-nos mais, e das que entregamos mesmo assim ainda foram invalidadas algumas e tivemos que entregar outras. E pronto, finalmente o assunto ficou sanado, nós entregamos as últimas. Quantas é que foram no total? Total 10.000 e foram validadas 7.800, portanto ainda foram invalidadas várias. Eu não sei bem qual foi o critério usado, mas também nós não estamos lá dentro, não vale a pena. Certo. Nós não temos como controlar. Depois veio os estatutos, vieram os estatutos, começaram a analisar os nossos estatutos. Houve uma primeira oposição ao registro por parte do Ministério Público, que coadjuva o Tribunal Constitucional. E pronto, e que dizia que havia ali questões de alguma incoerência e que deviam ser tidas em conta. Eu não discordo de tudo, algumas coisas sim, outras não, de tudo aquilo que se pediu, que se exigiu, e nós imediatamente fizemos as alterações conforme, portanto, para acomodar, digamos, as observações do Ministério Público. E quando já tínhamos entregue tudo, pensámos, bom, está tudo bem, agora vamos esperar pelo registro do partido, na medida em que nós já estava todo o resto da documentação, o logotipo, enfim, do partido estava tudo já oficializado, enfim, tudo aceito. Então ficamos à espera do registro e eis que são convocadas as eleições, e ainda vem mais uma nega, a terceira. Não, mas o que é que se passa aqui? E quando vamos lá ver aquilo, por exemplo, para já não é normal que depois de nós preenchermos tudo, rigorosamente tudo, aquilo que foram as exigências, todas as exigências do tribunal, ainda venham a aparecer novas exigências. Isso já não é normal, porque o juiz já avalia tudo e vai-nos dizer de uma vez o que é que acha que nós devemos alterar, não é? Não vem 2 vezes pedir alterações. Pronto, já não é normal isso, nem era expectável. Mas o mais grave foi que o tribunal fazia-nos exigências nessa segunda vez, portanto a terceira leva, mas a segunda vez dos estatutos, que nunca fez a nenhum partido. Pediam-nos ali alterações que não tinham nem cabimento legal. Portanto, nenhuma lei obrigava a que nós introduzíssemos aquelas alterações. E nem tão pouco pediram a qualquer outro partido, nem os mais recentes. Até podia-se dizer, pronto, os outros são mais antigos e tal. A verdade é que os estatutos são renovados periodicamente. E, portanto, ainda se podia... Fomos comparar, fomos ver os mais antigos, os mais recentes, e a ninguém é exigido isso. Portanto, dissemos aqui, temos um problema. E então nós manifestamos isso junto do tribunal, dissemos, olha, nós vamos a eleições, isto não é justo, já não estamos a achar piada, francamente, é isso que está aqui a acontecer, na medida em que nada disso é exigível e vocês estão claramente agora a causar-nos um prejuízo porque vamos a eleições e nós queremos concorrer. E se vocês não registram o partido, porque é para isso que os partidos existem, é para concorrer a eleições, não é?
Então, se vocês não legalizam, vocês estão claramente a impedir-nos de ir a eleições. E explicámos precisamente porquê, fizemos um estudo comparativo e finalmente, depois disto, e depois de confrontarmos o tribunal, atenção, porque apesar de tudo, como o poder está do lado do tribunal, nós fizemos as mesmas alterações, mas desta vez não foi sem, de facto, contestarmos. E quando já se achava que estava tudo perdido, o tribunal nada, sai uma notícia no dia 28 de dezembro, lembro-me bem, não sei como, em simultâneo, em todos os meios possíveis e imaginários, a dizer que o partido, portanto, não ia a eleições, porque não tinha sido negado o registro, quando na realidade estava lá o nosso último processo, portanto, de resposta ao indeferimento. Portanto, há uma coisa ali que não estava a correr bem. Eu aí percebi que já estávamos muito para além da questão legal ou dos estatutos, e então, e aí colei no tribunal, pronto, e ficamos lá todos os dias a tentar perceber o que é que estava ali a passar, e bom, felizmente escrevemos ao presidente do tribunal também, a expor aqui a nossa preocupação, com a forma desigual, claramente, como estávamos a ser tratados, e finalmente aquilo foi novamente analisado pelo plenário do tribunal, e finalmente então foi aprovado. Foi um processo duro, mas bom, nós também não estamos propriamente à espera de facilidades na política, não é? Certo. E é exatamente isso que eu te ia dizer, é que quando estamos de fora é tudo, temos sempre soluções e etc, mas depois quando chegamos lá e vemos que na política é tudo tão difícil, o facto de estarem lá pessoas já há dezenas de anos e que controlam aquilo, já sabem os esquemas todos, já sabem como é que aquilo funciona. E quando se chega com energia, e eu, atenção que tenho essa experiência de amigos que estão lá, deputados, em que me dizem que quando se chega lá, faz-se com uma energia, achar que se consegue mudar, e depois percebe-se que, olhando à volta, que a política é muito sujo, infelizmente. Está bem, mas agora imagina que pensamos todos assim e tivermos medo. É lógico. Não podemos ir a medo na política, e nós, não, claro que não. Claramente só estou a dizer que é normal que quando se chega lá depois já percebe-se, não é? que vai haver muita coisa muitas dificuldades, e como tu estás a dizer, não é? Que estás à espera dessas dificuldades. Não, estou sim, mas indiscutivelmente, tenho 46 anos, portanto já vi algumas coisas, não vou para lá aos 20 ou aos 15. Sim. E, portanto, aprender a vida. E a política não é mais senão vida, é relações entre pessoas, é relações entre instituições, e, portanto, eu sinto-me perfeitamente preparada para fazer face a isso, sem desfocar. O meu foco continua a ser e continuará sempre a ser, efetivamente, a fazer propostas que resolvam aqueles que são os problemas da política, serve essencialmente para isso. Os partidos políticos servem para isso. Se não conseguires os votos para estar na Assembleia, para seres deputada, eu vou conseguir os votos para estar na Assembleia. Vais por que cidade? Eu vou por Lisboa. Vais por Lisboa? Sim, mas o meu partido vai a todos os círculos eleitorais. Certo. E achas que vais ter os 25 mil em Lisboa, pelo menos, para seres deputada? Acreditas que... Se não acreditasses, também acho que não estarias a fazer. O meu partido vai entrar para a Assembleia da República no dia 10 de março. Agora, bom, nós somos vários candidatos também, não é? Não está tudo centrado em mim, e temos candidatos fantásticos, e, portanto, eu estou convencida que os portugueses vão perceber perfeitamente a pertinência da nova direita e do facto da nova direita entrar na Assembleia da República a partir de dezembro, porque senão vai ficar tudo exatamente na mesma, se não pior, porque depois vamos partir aqui por um período de instabilidade política, que é aquilo que está aqui a desenhar a configuração atual sem nova direita, é de um período de instabilidade política no qual a nossa vida só pode piorar. Portanto, nós não podemos, de facto, quando não havia alternativa, quando não havia uma nova direita com ideias. Agora, as pessoas podem eventualmente pensar, bom, mas também, mas ainda não vimos nada. Mas precisamente não podem ver nada se nós não estivermos lá, não é? Se há alguém no meio disto tudo que merece o benefício da dúvida neste momento, somos nós. Porque quanto a todos os outros partidos, as pessoas já sabem o que esperar, já sabem perfeitamente para o que venham, e, portanto, neste momento já perdemos tanto a apostar sistematicamente nos mesmos partidos, que já não temos efetivamente nada a perder quando damos oportunidade a novos partidos como a Nova Direita. Muito bem. Sandra, foi um prazer ter-te aqui. Obrigado. Obrigada. E obrigado à Salverde.pt e à Prozis por serem os patrocinadores deste programa. Beijinhos e abraços e até ao próximo.